Políticas setoriais são políticas destinadas a alguns setores da economia, né? A determinado setor da economia. Então, uma política específica para aquele setor. Enquanto nas aulas anteriores nós vimos políticas macroeconômicas que são globais, aqui a gente vai falar de políticas específicas e particularmente no agro, tá? No agronegócio, na agropecuária, que é o tema aqui da nossa playlist de economia rural. As principais políticas setoriais do agro são política de crédito rural, preço mínimo, seguro social e política de pesquisa e extensão agropecuária. Então, a gente vai falar alguns pontos que são particulares do agro que devem ser levados em conta quando a gente pensa nessas políticas. Então, o agro possui mais riscos do que a indústria, de acordo com Baixa, que é o livro que eu estou seguindo aqui, 2020, tá? Mesmo que eu seja um pouco cético disso, porque acho que o risco, não sei como ele chegou a essa conclusão, mas é inegável que o agro possui riscos que são típicos do setor, por exemplo, risco de preço. A produção na agropecuária, na agricultura, ela inicia muito antes do período de vendas. Vou colocar até o muito aqui para ressaltar, porque às vezes demora um tempo para a safra colher e você está já pensando que você vai conseguir vender. Mas o mercado ele tem flutuações. Então, flutuação cambial. Às vezes você vende dólar e o dólar pode desvalorizar. E aí aquilo que você pensava que ia ser viável, já que você comprou seus insumos em reais, ia vender em dólar com eles no preço alto, o dólar desvaloriza, o seu preço diminui e pode deixar seu negócio inviável. A flutuação cambial ela acontece por N motivos, tá? Não só as flutuações de mercado, perdão, não só as questões cambiais. Pode ser que a demanda por aquele alimento caia em virtude de alguma doença descoberta naquele alimento, enfim, alguma coisa assim. Então, é muito arriscado, como tem um longo período entre você plantar, efetivamente, planejar a plantação, não só plantar, né? Planejar e você vender, durante esse tempo pode acontecer N coisas que façam que o seu negócio perca a viabilidade, né? Em questão do preço de venda desse produto. O preço de venda pode cair muito e o negócio ficar inviável mesmo que você tenha lá plantações ainda para vender. Pode ser que, por exemplo, aconteça uma crise global e as pessoas não tenham mais condições de comprar aquele produto também, o que é tanto menos comum no agro, já que são produtos essenciais, mas pode ser que isso aconteça. Você tem riscos climáticos, aí sim, tem secas, inundações, furacões, então pode vir uma seca e acabar com a plantação. Mesma forma a inundação, mesma forma o furacão, são desastres naturais que afetam vários setores, mas afetam muito forte o agronegócio, toda a agropecuária, melhor dizendo, né? O agronegócio a gente fala mais da cadeia como um todo, mas particularmente a agropecuária é bem afetada pelos riscos climáticos. Outra característica peculiar é que no Brasil as políticas agrícolas se baseiam no calendário agropecuário. Então, o calendário agropecuário, o ano agropecuário, ele é diferente. Ele inicia no dia 1º de julho e termina no dia 30 de junho do ano posterior. Então, ele pega metade do ano. Tá? Ele é diferente do calendário normal. Desde meados da década de 1990, as políticas têm focado na agricultura familiar. Essa é uma outra característica, um foco cada vez maior na agricultura familiar. Aquela ideia de você buscar uma política de transferência de renda, de incentivar o pequeno e ali tentar combater a pobreza ou a desigualdade através do foco das políticas agrícolas para os pequenos produtores. Então, tem aqui o conceito de agricultor familiar, que é o agricultor ou empreendedor familiar que pratica atividade no meio rural em propriedade de até 4 módulos fiscais. Tá? Esse é o conceito. E o que vem a ser módulo fiscal? Está aqui o nosso conceito de módulo fiscal. Tá? É uma unidade de medida que expressa a área mínima necessária para a unidade produtiva seja economicamente viável. Então, a área mínima é um módulo fiscal. Então, até 4 módulos fiscais, nós estamos falando de agricultores familiares. Essa unidade aqui, ela varia para cada município, conforme instruções do INCRA. Então, de 5 a 110 hectares. Geralmente, na Amazônia, você precisa de mais hectares, porque o solo, nem sempre, ele é menos produtivo do que no resto do país. Tem muita matéria orgânica na Amazônia, justamente por causa que chove muito. E aí, você precisa de maior área para você ter viabilidade. Por isso que não dá para comparar o mesmo tamanho em termos de viabilidade de uma plantação ali no sul do país ou com a Amazônia. Por isso que o conceito de módulo fiscal, o tamanho do módulo fiscal, melhor dizendo, ele muda conforme a região do país e quem define isso é o INCRA.
Esse número de módulos fiscais também é utilizado para a aplicação da alíquota do cálculo do imposto territorial rural. Então, não é só usado para definir o que é agricultor familiar. Toda a política agrícola, ela se baseia nessa ideia ali de módulo fiscal. Tá? Além disso, o agricultor familiar ele tem que usar predominantemente mão de obra da própria família. Do contrário, ele não seria um agricultor familiar. Então, essa é uma característica importante. A maior parte da renda é de origem de atividades econômicas do seu estabelecimento ou do empreendimento rural. Então, pode ser, por exemplo, que ele tenha lá uma pequena propriedade, só que ele também trabalhe, ele seja, sei lá, um funcionário público que tenha uma renda relativamente alta e a maior parte da renda da família dele não vem lá da plantação dele, e sim do serviço que ele faz como funcionário público. Ou então o filho dele, que faz parte lá da família, pode ser o funcionário público, que aí já não se enquadra mais como agricultor familiar, já que a renda dele não vem majoritariamente da agricultura, e sim de outro serviço que ele está prestando. Inclui também, olha, além, não é só o agricultor, tem o extrativista, o silvicultor, integrante de comunidades quilombolas, desde que atenda características citadas, tá? Os pescadores também vão ser incluídos aqui, né? Pequenos pescadores, de acordo com a Lei 11.326. Ou menos vão ser comparados com agricultores familiares para fins de políticas de financiamento, entre outras coisas. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui as principais referências dessa aula aqui, tá? Tem também o livro do Baixa aqui, que é importante. Queria me lembrar o autor do Baixa, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.